eu prefira de longe ter um bom desempenho a ter uma boa desculpa em caso de fracasso, devo acrescentar que um fracasso, embora triste, também pode revelar que a justiça poética entrou em ação. Isso porque perdi a oportunidade de me tornar um acadêmico de verdade, há 40 anos, quando o Trinity College de Cambridge recusou meu pedido de admissão. Depois que me formei pelo University College em Ibadan, meu professor em Ibadan que apresentara meu pedido, estudar em Cambridge, era James Welsh. De qualquer forma, acabei ficando em casa nessa época e assim me tornei escritor. Bem, mas o único EC significativo nessa história pessoal é que, se não fosse assim, as senhoras e os senhores estariam diante de um ensaio acadêmico e não de uma história impressionista sobre a infância de um garoto na Nigéria em seus tempos de colônia britânica. Como vocês estão vendo, não há nada que consiga germinar tão rápido e florescer com tanto esplendor no solo do discurso colonial como a recriminação mútua. Se me tornei romancista e não acadêmico, com certeza alguém tem culpa. Mas até mesmo nesse clima de hostilidade, os espíritos ancestrais com suas máscaras são respeitados e têm imunidade contra os abusos. Em 1957, 3 anos depois de ver recusado meu pedido para estudar em Cambridge, tive a primeira oportunidade de sair da Nigéria para estudar por um breve período na Escola de Funcionários da BBC, em Londres. Pela primeira vez, precisei de um passaporte, e quando o obtive, me vi definido nele como pessoa sob o protetorado britânico. Por algum motivo, esse assunto nunca tinha surgido antes. Precisei esperar mais de 3 anos até a independência da Nigéria em 1960, quando acabar com essa proteção bastante arbitrária. Espero que ninguém esteja ansioso para ouvir mais uma vez os prós e contras do domínio colonial. De qualquer forma, de mim vocês só ouviram os contras. Assim, gostaria de me dar um luxo que a cultura contemporânea de nosso mundo raramente possibilita. Uma visão dos acontecimentos não a partir do primeiro plano, desde o segundo fundo, mas sim da perspectiva do meio termo. Próxima página. E esse meio termo é naturalmente o menos admirado dos três. É algo sem brilho, falta-lhe dramaticidade. Não tem nada de espetacular. E, contudo, minha tradicional cultura Igbo me ensinou um versinho infantil que enaltece o meio termo, o terreno do meio, como o lugar mais feliz. Obu ozo anya ana ufum, onu nata etite orolo niwa, okipe azu akaiko, o da frente, seu olho encontra os espíritos, o do meio, criança feliz, filha da fortuna, e o de trás, com seus dedos retorcidos. Por que os Igbo chamam de afortunada a posição do meio? O que tem esse lugar de tão desejável? Ou melhor, que desgraça ele evita? A resposta, pensou, é o fanatismo. A ameaça do caminho único, da verdade única e da única vida. O terror que vive completamente sozinho. Tão sozinho que os Igbo o chamam de Ajo Ife Naono Oto, coisa ruim e pescoço nu. Imaginem se puder essa coisa tão sozinha, tão singularmente horrenda, que não tem sequer a companhia de um colar no pescoço. Assim, a preferência dos Igbo não é pela singularidade, mas pela dualidade. Onde quer que haja alguma coisa, alguma outra coisa, virá ficar ao seu lado. O meio termo não é a origem das coisas, tampouco das últimas coisas. Ele tem consciência de um futuro para onde se dirige e de um passado onde se apoiar. É a morada da dúvida e da indecisão, da suspensão da descrença, do faz de conta, da brincadeira, do imprevisível, da ironia. Permitam-me fazer um rápido esboço do povo Igbo. Quando os Igbo deparam com um conflito humano, seu primeiro impulso não é definir quem tem razão, e sim restaurar rapidamente a harmonia.
Na minha cidade natal, Ojide, temos um provérbio, Igpe Ijide, Adi Ama, Ofu Onie. O julgamento de Ojide não vai contra um dos lados. Somos administradores sociais, não somos burocratas do Ministério da Justiça. Nosso local de trabalho não é uma escrivania bem arrumada, sim uma oficina em desordem. Em qualquer bairro há gente sábia e gente tola, e ninguém se escandaliza com isso. O Zigbo não tem fantasias otimistas sobre o mundo, sua poesia não celebra o amor romântico. O casamento é uma coisa difícil, é maior do que qualquer homem, do que qualquer mulher. Assim, os Igbo não pedem que você o encare, levantando um cartaz com seus princípios. Tampouco que lhe pedem que dê meia volta e fuja. Eles pedem que você encontre uma maneira de lidar com a coisa. Covardia? Ora, vocês não conhecem o povo Igbo. O domínio colonial foi mais forte do que qualquer casamento. Os Igbo lutaram contra ele no campo de batalha e perderam. Ergueram todas as barricadas possíveis para detê-lo e perderam novamente. Às vezes encontro pessoas que leem romances como se fossem livros de história. E elas me perguntam por que foi tão fácil a conversão do meu povo ao cristianismo em um mundo se despedaça. Fácil? Posso lhes dizer que não foi nada fácil, nem na história nem na ficção. Mas um romance não pode reproduzir a duração histórica. Tem que ser bem condensado. Na realidade, o cristianismo não se alastrou pela terra dos Igbo como um incêndio na mata. Um exemplo deve bastar. Os primeiros missionários chegaram à cidade de Onitsha, no rio Níger, em 1857. Desse posto avançado, acabaram alcançando minha cidade, o Gigte, em 1892. Vejam, a distância entre o Onitsha e o Gigte é de apenas 11 quilômetros. 11 quilômetros em 35 anos, ou seja, 1,5 km a cada 5 anos. Isso não é nenhum furacão. Preciso manter a promessa de não fazer um discurso sobre colonialismo, mas vou expressar com palavras simples qual é a objeção fundamental ao domínio colonial. Ao meu ver, é um grave crime qualquer pessoa se impor a outra, apropriar-se de sua terra e de sua história, e ainda agravar esse crime com a alegação de que a vítima é uma espécie de tutelado ou menor de idade que necessita de proteção. É uma mentira total e deliberada. Parece que até o agressor sabe disso, e por essa razão que ele, às vezes, procura camuflar o seu banditismo com essa hipocrisia tão descarada. No final do século XIX, o rei Leopoldo da Bélgica, cujas atividades no Congo mostram bem o porquê da triste fama do colonialismo, ainda foi capaz de pronunciar essas palavras com a cara mais séria do mundo. Apraz-me pensar que nossos enviados, quase todos voluntários vindos das fileiras do exército belga, têm sempre em mente a forte noção da carreira que escolheram e são animados pelo mais puro sentimento de patriotismo, sem poupar seu próprio sangue. Pouparão ainda mais o sangue dos nativos, que neles verão os protetores todos poderosos de suas vidas e seus bens, professores benevolentes de quem eles tanto necessitam. Seria arrematada a tolice sugerir um paralelo entre o domínio colonial britânico na Nigéria e as escandalosas atividades de Sua Serena Majestade Leopoldo II no Congo? No entanto, não podemos ignorar o pressuposto básico de todas as potências europeias que participaram da corrida à África. Assim como toda a Europa contribuiu para a construção do terrível personagem Mr. Kurtz em Coração das Trevas de Conrad. Da mesma forma que toda a Europa elaborou na criação dessa África, que Kurtz foi libertar e que acabou apenas subjugando um terror obsceno. Última página. As grandiosas palavras do rei Leopoldo II podem nos lembrar que o colonizador também foi ferido pelo sistema que ele próprio criou. Pode não ter perdido a terra e a liberdade, como ocorreu com sua vítima colonizada, mas pagou o preço de poder
de perder várias coisas aparentemente pequenas, como o senso do ridículo, o senso de medida, o senso de humor. Vocês acham que Leopoldo II teria sido capaz de dizer a si próprio: corta essa, meu chapa, isso é pura conversa. Você sabe muito bem que a razão pela qual seus enviados estão lá matando e mutilando gente é que o tesouro belga precisa do dinheiro da borracha e do marfim? Admitir a culpa não absolve necessariamente o agressor, mas pode, pelo menos, abreviar a recitação dos crimes e a experiência de reviver as dolorosas provas. E o que dizer da vítima? Ser despojada de seus bens não é motivo para ir riso. Claro, nada que desperte o bom humor. Contudo, o mais incrível é que os despossuídos muitas vezes transformam sua impotência em algo útil e riem dela. E assim se elevam acima da desolação ou do desespero. E por um triz conseguem salvar a sua essência humana, pois o humor é algo essencialmente humano. Na virada do século XX, minha mãe, depois de prometida em casamento ao meu pai, que era evangelista, foi enviada à recém-fundada Escola para Moças Santa Mônica, no nosso distrito. A primeira do seu tipo no território ídigo. Como favor especial, foi morar na casa da diretora, Miss Edith Ashley Warner, e de seu pequeno grupo de professores de inglês, cuidando dos afazeres domésticos, em troca de educação e sustento. Sendo filha de um ferreiro da aldeia, achou sua nova vida estranha, fascinante e por vezes assustadora. Nos primeiros tempos, sua experiência mais aterrorizante foi descobrir, certa noite, em uma tigela de água, a dentadura dupla de seu chefe, ou, nas palavras de minha mãe, sua boca inteirinha. Quando eu era adolescente, mais de 30 anos depois, a foto de Miss Warner continuava na nossa parede. Na verdade, ela era muito bonita. E na foto, sua boca parecia normal, uma perfeita dama, nas palavras do escritor Amos Tutuola. Uma noite, ela disse à minha mãe, perdão, para comer a comida no prato e depois lavá-lo com cuidado. Parece que ela estava aprendendo o idioma Igbo e usou nessa ocasião. Ela disse, ao Aquino Afele, que deveria significar não quebre o prato. Só que os verbos Igbo às vezes são bem complicados. Minha mãe não se conteve e deixou escapar uma risadinha mal reprimida, que foi um grande erro. Aquela dama vitoriana não achou a mínima graça. Pegou um enorme pedaço de pau e deu-lhe uma tremenda surra. Mais tarde chamou aquele... Deu um sermão sobre boas maneiras. Se eu falar errado o seu idioma, você deve dizer a maneira certa, mas é errado rir de mim. Ouvi minha mãe contar essa história muitas vezes e toda vez ríamos de novo, pois Águia Fele é uma maneira de falar de bebezinhos que soa absolutamente hilária. O que vocês acharam desse? Interessante. Quem vai falar primeiro? Primeiro, eu quero discutir com vocês o texto. O que vocês acharam? Diego, Maria Eduarda, Nicole. Eu falei interessante. Você não bem na metade, não entendi muito. Não entendeu? Não, porque eu peguei meio metade. Mas você leu o texto antes? Não. Ana Júlia, Nicole, Maria Eduarda, falem, por favor. Mas eu falei. É que eu não ouvi. Eu falei que você tinha perguntado o que a gente tinha achado do texto. Eu falei que eu achei interessante. Por quê?
Eu achei legal que ele falou, né, sobre o povo de Igbo, né? Igbo, não sei. Porque ele conta as histórias bem explicadas do que aconteceram e são fatos bem interessantes das histórias. Uhum. O que mais? Professora, eu gostei do texto porque, tipo, eles falam lá do povo, como é que fala? Igibo, eu acho que é. Igbo. E, porque tem uma parte aqui que eles falam que em uma briga não é definir quem tem razão e sim restaurar rapidamente a harmonia. Eu acho que todo mundo devia ser assim, porque se todo mundo fosse assim, o mundo não ia estar desse jeito que está hoje. Que mais? Vocês acham, por exemplo, aqui nesse texto ele fala que não vai falar da colonização, mas no final acaba falando um pouco sobre né? Porque qual é a história, né? Primeiro ele fala que quando ele vai para a Inglaterra, ou ele tenta ir para a Inglaterra para estudar, ele tem o passaporte dele e a Nigéria era um protetorado americano. Um protetorado, né? Agora eu vou falar um negócio para você. Tente imaginar na cabeça de vocês. Você tem sua cultura, você tem sua língua. E você tem sua Professora, eu não estou cultura, escutando. que sua terra tem riquezas. Professor, não está ouvindo. Então, Não dá vocês estão ouvindo? Estão ouvindo o que eu estou falando? Tem alguém fazendo barulho aí, tá bom? Tipo, desliga o microfone aí. Falou. Tá, peraí. Tá me ouvindo agora? Vê se estão me ouvindo. Tô te ouvindo, professor, suave. Tá bom. Então, imaginem. Então, assim, imaginem, por exemplo, que você tem sua cultura, você tem sua terra, você tem suas riquezas, e um povo estrangeiro entra, fala que vai te proteger, só que mata o seu povo, substitui sua língua para a língua deles e rouba suas riquezas. O que vocês acham disso? Isso aí é o Brasil. Aí, Mas será que é só o Brasil? Não, tem Não. outros países, mas o Brasil assim, é um exemplo bastante grande, porque, tipo, naquela época tinha bastante índio, e hoje em dia você vai ver, tipo 5 milhões de índios. Diminuiu pra caramba, e o Portugal roubou nosso povo, fez várias coisas. porque se pensar assim, nosso país era um país muito rico, tinha muitas coisas aqui. Era para, tipo assim, não ter. A gente ser o top dos tops, os países mais ricos, só que acabou que a gente foi dando as riquezas para as outras pessoas e acabou que a gente ficou com nada, né? Então, fazer o quê? Mas só que aí o que acontece? O Chinua Achebe, numa parte do texto, ele fala de meio termo. O que ele quer dizer com isso? Sim. Como assim, meio termo? Não entendi. Porque ele fala na segunda página, ele fala que o povo Igbo procura o meio termo. Então, assim, quando se tem uma briga entre duas pessoas na cultura dele, procura harmonizar, não é? Porque é um povo que não gosta muito de briga? Hum? Porque é um povo que não gosta muito de briga? Eles preferem harmonizar, né? Então, assim, eu e você estamos brigando, aí chega uma terceira pessoa, ó, parem, não dá com isso, vamos tentar chegar num acordo entre os dois?
Então é um povo assim, é um povo que procura entrar em acordo. Eles não defendem nenhum nem o outro, né? Mas por que ele utilizou isso para falar de colonialismo? Que ele quis falar bonito. Acho que é por causa de que, assim, o povo dele precisava de ajuda, os colonialistas, eu digo assim, eles precisavam de ajuda, porém, não era necessário, eu digo assim, roubar. Era só entrar em um acordo, entendeu? Ia começar um comércio ali, entendeu? Aí ia transportar e os dois iam lucrar com isso. Eu acho que é o termo. Que Acho também, que não é isso. Fala, Só que não, Maria. que também, assim, que eles... Ai, não esquece. Oxi. Fala, Maria Eduarda. Não esquece. Ele está falando, gente, da questão da cultura e da língua. Então, falei. Qual é a língua nigeriana? Qual é a língua da Nigéria hoje? Inglês. Inglês. Lá? É o inglês. É o inglês. Se fala não inglês. A Nigéria sei. fala inglês. Que é a língua do colonizador. E antigamente, qual era a língua deles? Então, só que aí que tá. Tem a língua, só que tem as línguas regionais. O Igbo é uma delas, o Yorubá é outra. Por quê? O que aconteceu? Quando os ingleses chegaram lá, chegaram colonizando, certo? Então, colonizaram a língua. Então, as tribos que falavam as diversas línguas passaram a falar inglês. Quando teve a independência, quando ele fala aqui em 1960, gente, 1960 é ontem, vocês pararam para pensar bem. 70, 80, 90, 2000, 2010, né? 2000, 2010, 2020. 60 anos só. É ontem. Se você vai pensar bem na história geral, foi ontem a colonização deles. Quer dizer, a independência. Né? Até 1960, a Nigéria era um país colonizado ainda. Pensa que os seus avós eram vivos e tinha países coloniais ainda. Moçambique conseguiu também, mais ou menos nessa época, acho que foi em 62, 63. Moçambique não, Angola. E conseguiu, e só conseguiu independência porque os cubanos ajudaram. Porque a África do Sul também era um país que também estava sob o jugo da colônia. E eles conseguiram tirar os portugueses em Angola. Então, o que acontece? O que ele está querendo dizer aqui, nesse texto? Quando ele fala de meio termo. Tendo essas informações. Vocês vão chegar lá. Eu sei que vocês conseguem na reflexão. E aí? Assim, eu acho realmente esse negócio assim de colonialismo, de meio termo aí deles, era tipo uma guerra civil que tava rolando ali dentro, né? Ou não? Sim. Tava rolando uma guerra civil entre eles, e aí os europeus, eu digo assim, europeus, porque eu não sei quem que era. Eu acho que era os europeus, não era? Ingleses são europeus. Os europeus. Então, Ô, Guilherme, só uma informação. Vocês devem ter aprendido isso em história. No século XIX, teve a partilha das terras da África. Então, cada país europeu ficou com um pedaço da África. A Namíbia, hoje, é um dos países que fala alemão. Por quê? Porque a Namíbia pertenceu à Alemanha. Então, para falar a verdade, eles estavam meio que foi meio que uma revolta deles por causa... Ai, meu Deus do céu, vai. Porque foi meio que uma revolta
deles com as pessoas que... Ah, eu tô viajando, eu sei, mas... Não, você não está viajando, você está falando certo, continua. Foi meio que uma revolta deles com as pessoas que estavam lá entrando no país deles, porque estavam tirando tudo, estavam meio que destruindo a cultura deles. Nossa, professor, Existe ele essa revolta, mas quando o Chinua Achebe fala em meio termo, ele está querendo dizer o seguinte, ó, tá, fomos colonizados, existe esse ressentimento, certo? Mas vamos se reinventar. Eu vou falar uma experiência pessoal agora, e quando eu falo de Nigéria, eu fico assim, bastante agradecido. Porque, assim, o meu professor de inglês era nigeriano. Né? Ele não mora mais aqui em São Paulo. E ele me ensinou muita coisa. Inclusive, as aulas de inglês que eu sempre dei, eu peguei até um pouco do jeito dele de dar aula. E ele chegou aqui no Brasil sem falar um A de português. Tá? Não conseguia falar um A. E o que é interessante é que, quando você escuta um nigeriano falando inglês, é diferente do americano e é diferente do britânico. Então, quando o Chinua Achebe fala sobre o meio termo, ele quer dizer o seguinte, ó, vamos aderir sim à cultura colonizadora, mas vamos reinventá-la. Então, hoje na Nigéria e também em outros países africanos, se fala a língua do colonizador? Sim, se fala a língua do colonizador. Mas também conseguiram preservar as culturas tradicionais, originárias. Então, eles juntaram os dois. Ah, tá, entendi. Por isso que ele fala de meio termo. Nem tanto um e nem tanto outro. Porque também a cultura, porque eles viram também oportunidade, entre aspas, na modernidade, né? Então, tem um filme, eu vou passar 2 filmes para vocês. Um chama Njinga, Rainha de Angola, que é um filme maravilhoso, que conta a história da colonização portuguesa em Angola, que foi muito feia. Só que Njinga era uma rainha de uma das tribos que conseguiu resistir. Então você vai ver o filme africanos matando portugueses. Você até vibra. Uhul! Ai, Né? que tristeza. Não, mas assim, imagina, Maria Eduarda, quando eu fui na Amazônia, eu entrei numa tribo, né? Visitei uma tribo indígena, e eles têm a memória até hoje, porque ele falou assim, nossos ancestrais sempre falaram uma coisa, que o homem branco entrou na nossa terra, para tomar nossa terra, com uma Bíblia e uma espingarda. Verdade. Pô, não, mas antigamente, né? Agora é espingarda, mas antigamente era a Bíblia e a espada, né? E não, espingarda, eles tinham armas de fogo já. Entendeu? Que tinha aquele negócio lá, aquele... A metralhadora ela foi inventada no final do século XIX. Tá? Mas a espingarda já existia naquela época. E tinha espada também, mas só que usavam espingarda, né? Porque eles chegavam atirando, não tinha essa de diálogo. E aí, essa rainha Njinga, ela se converteu em cristianismo, entre aspas, para poder dar o golpe nos portugueses, e conseguiu. É um filme maravilhoso. É um filme um pouco pesado, e também tem um outro... Me contando história. Oi? Tu tá me contando
spoiler, eu quero assistir o filme também. Tá. Aí tem outro filme que tem na Netflix, que eu preciso lembrar o nome, que também conta história da, da colonização espanhola na Guiné Equatorial, que também foi horrível. E é um filme longo. E assim, tem umas cenas pesadas, porque o homem branco, os europeus, eles não somente matavam, eles estupravam as mulheres. Mais 18. Estupravam as mulheres. Eles Professor. escravizavam as pessoas. Professor, cortando essa parte aí que você tá falando, queria voltar naquela parte lá como é mesmo? Das pessoas lá, como é mesmo? Se adaptarem à língua e reinventarem. Assim, no Brasil é um exemplo disso, né? Porque, tipo, o português ele fala a língua dele, porém a gente fala a mesma coisa, entendeu? Porém a gente reinventou. E do nosso jeito. Sim, sim. Tanto é que tem a divisão, que é português brasileiro, que é português de Portugal. Sim, isso mesmo. Né? Uhum. A palavra cafuné, por exemplo, que a gente diz, fazer cafuné, é uma palavra africana. Tem várias palavras, né? Que a gente é um povo mestiço, né? Então a gente pegou e inventou aqui. Sim, Top. sim. Professor, Então, oi. tem algumas palavras do português de Portugal que são meio feias. Como, por exemplo? Eles têm muitas palavras diferentes de nós, mas por quê? Porque eles têm um pouco essa mistura hoje, porque a colonização, como o Chinua Achebe fala, também afetou o colonizador, né? Então, assim, tem algumas palavras em Portugal que também são de origem africana também, tá? Mas essas marcas, como o Chinua Achebe fala, não ficaram somente na língua, ficaram no costume. Por exemplo, a feijoada. Né? A feijoada é um prato que se come bastante aqui. Mas em Portugal tem uma outra versão da feijoada. E a feijoada é um prato que foi feito por escravos. Por quê? Porque a feijoada, porque assim, os seus donos comiam e deixavam os restos. E aí, o que acontece? Os escravos pegavam esses restos, faziam dela uma mistura. Por isso que a feijoada tem tudo quanto é tipo de carne. Entendeu? Então, assim, é o quê? É história. A culinária tem história também. Né? Então, assim, como é que se chegou ao acarajé? Como é que se chegou ao vatapá? Como é que se chegou à feijoada? Como é que se chegou à virada paulista? Tudo isso tem história de um povo lá de trás. Né? Então, o que o Chinua Achebe está falando também é que essa reinvenção da cultura deles, da língua, inclusive, e também como que a colonização afetou o colonizador. Né? E aqui, no final, ele é irônico, né? Quando ele fala que a inglesa vai falar Igbo e ela erra no idioma e eles dão risada. Mas por quê? Porque existe ainda uma incompreensão da cultura do outro. Quando você visita um país, como você ou aprende uma língua, você não está somente aprendendo a língua. Você está também estudando como é que um povo pensa. Como é que um povo pensa? Quando aprendi japonês, então eu tive que mudar muito minha cabeça. Por quê? Ora, o português tem sujeito, verbo e complemento. No japonês é sujeito, complemento e verbo. Eu fiquei pensando, mas por que o verbo vai no final? Porque é o modo de pensar deles. Para eles, na cabeça deles, não importa tanto a ação, porque o adjetivo sempre vai antes do sujeito, sempre vai antes das coisas na língua japonesa. Então, para eles, são as qualidades e não a ação. Nós, ocidentais, vemos mais as ações. Nós julgamos as pessoas pelas suas ações.
Entendeu? Então, tudo isso é uma visão, quando você aprende um idioma novo, é uma visão de mundo que você adquire, que é diferente da tua. Entenderam? Né? Então, esse texto ele é interessante por conta disso, faz você refletir essas coisas. Bom, agora vamos para a nossa atividade. Eu pedi para vocês fazerem perguntas sobre o texto e vocês vão fazer essas perguntas para o colega. Quem vai começar? E aí, rapaziada? Não, tô de boa, professor. Tô esperando alguém responder Pode aí. começar, Guilherme. Não, pode começar aí, pô. Guilherme quer começar. Mentira. A Maria Eduarda começa. A Não, Duda que isso, começa deixa eu porque a começar. Duda é legal. A Duda é gente boa. Vai, Duda. Eu acho que era a Maria Eduarda que ia começar. Eu também acho. Calma. Quem acha que a Maria Eduarda deve começar? Levanta a Calma, mão. mas me explica o que eu tenho para fazer, porque eu não quero fazer errado. Não, é para fazer uma pergunta sobre o texto para o colega, que eu pedi, lembra? Eu escrevi no Clipe Escola. O quê, homem? Ai, meu Deus. Não, ó, eu não vi isso daí, certo, professor? Eu não vi. Não, tá lá. Tá A culpa não lá. é minha, a Eu culpa não é pedi minha. Eu tô resumo cheio de aí. coisa pra entregar. A única que entregou o resumo para mim. A única que entregou o resumo para mim foi a Nicole. Parabéns, Nicole. Que resumo. Ele tem que começar, né? Ah, professor, eu fiz, mas eu não mandei pra você ainda. Como você fala assim das pessoas, dessa forma. Eu nem fiz, hein? Você me manda depois. Resumo do quê, gente? Resumo desse texto. Que ele Tem que fazer isso. Vai lá, uma pergunta. Professor, Vai. professor, essa aula acaba nas 4? Tá, então deixa eu entender. Eu vou ter que fazer um resumo. Quer dizer, calma, respira. Eu tenho que fazer uma pergunta sobre esse texto aqui, que a gente acabou de ler. Uhum. Ah, tá, então deixa eu pensar aqui. Ah, Maria, por que Era tem que ser o primeiro? Era já para estar com as perguntas prontas, né? Graciosos. Calma aí, eu vou pensar. Ai, meu Deus. Professor, posso começar? Pode. Chegou? Poxa, claro, pode começar. Por que vocês acham que, tipo, na casa dele ainda tinha um quadro da... Era a rainha? Quem vai responder essa pergunta? Quem quiser. Eu não escutei. Por que na casa dele ainda tinha um quadro da Miss Edith Ashley Warner? Calma aí. Era professora de inglês, né? Mas ele falou disso, do quadro da mulher na casa dele. Sim. Lá no final do texto. Era muito... Sua boca parecia uma perfeita dama? Que é uma foto da Miss Warner, né? Que ele fala que era uma evangelista. Então, por que na casa dele tinha uma foto de uma evangelista que falava inglês, gente?
Porque eles acreditavam nisso? Não sei. Porque ele acreditava Porque no uma- evangelista e porque o evangelista, sei lá, ensinou ele a falar inglês? Foi um professor para ele? Calma aí. Ó, porque ele fala assim, ó, na verdade ela era muito bonita e na sua foto sua boca parecia normal. Uma perfeita dama nas palavras. Tá, mas por que tá ali? Porque, olha, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas tudo bem. Calma aí. É porque um dia ela ajudou ele com um prato de comida, eu acho. Ou porque ele gostava dela, achava ela bonita. Porque ele era doido. Boa pergunta, Diego. Valeu, hein? Isso foi uma boa pergunta. Nicole, Eu não entendi, velho. Tipo, é só por causa que a mãe dele deu um cacete na Ashley. Eu posso tentar não é só responder? isso. Não é só isso. Pode tentar responder? Pode. Eu acho, eu não sei. Foi essa mulher aqui que ensinou a mãe dele ser a pessoa que ela é hoje. Porque tá aqui falando que a mulher dava bronca nela, ela que ensinou, eu acho. Ai, meu Vamos Deus. lá. Sabe por quê? Porque a beleza de mulher colonizadora. Porque imagina uma mulher que é inglesa. Como é que ela é? Pra mim, ela Branca, é a olho mãe. azul, Ela é. loira. Hã? A colonização mexeu nisso também. Ou seja, o europeu ali já se mostrava perfeito, com beleza perfeita, com referências, entendeu? Ah, E aqui no final, aqui ele é irônico, né, quando ele fala da mãe dele, né? Que assim, que embora o europeu tenha se mostrado como o norte a ser seguido, na realidade não era nada disso, né? Os ingleses nem compreendiam a cultura dele, né? Entendeu? entendi. Próximo a fazer uma pergunta, o Diego já foi. Próximo. Vai lá, Nicole, não me decepcione. Deixa eu ver. Peraí que eu tô pensando. Já era para ter escrito as perguntas antes da aula, mas tudo bem. Calma aí. Protetorado. Que eu tinha feito. Só que aí você já tinha respondido a pergunta que eu fiz, que eu ia falar o que que era, tipo, meio termo para eles. O que é o meio termo? Ela já fez uma pergunta. O que é esse meio termo? Eu expliquei. Quem vai responder? Sei lá, a classe média de lá. Não. Gente, eu expliquei. Sei. Professor, Hum. pode repetir para mim? Eu não escutei. O que significa esse meio termo que ele fala? Não. Significa Não. meio. Tipo, eles fizeram uma. Como que eu posso falar? Uma língua, uma cultura para eles, tipo, misturar no inglês com o africano.
Isso, exatamente. Eles reinventaram a sua cultura e a cultura do colonizador. Uhum, muito bem. Próxima, fazer pergunta. Olha, eu. Ah, eu vou responder. Pera aí. Professora, eu fiz uma aqui, mas não sei se tá muito certo, não. Mas eu fiz. Mas fala, tenha vergonha. Fiz uma resposta. Resposta não, eu fiz uma pergunta bem formal, igual de apostila mesmo. Eu fiz assim, ó. Você acha que devemos ser como o povo Igbo? Igbo, fala? Igbo, Igbo. Você acha que devemos ser como o grupo, como o povo Igbo? Justifique sua resposta. E aí? Justifique sua resposta, é boa. Tem que justificar, hein? E aí? Eu acho que no termo lá deles, antes de brigar, conversar, sim. Uhum. Por quê? Justifique. E aí? Pera aí. O quê? Tá travando pra mim. A Nicole fez a pergunta, a Ana Júlia perguntou, a Nicole respondeu. Tá, tudo bem. Quem é o próximo? Vai, Guilherme, confio. Vai lá, Guilherme. Falta você, Guilherme. Falta o Nicolas também. Vamos terminar a aula já. A última, vai. Vai então, Duda, vai. Ai, meu Deus! Eu quero os resumos no meu e-mail, tá? Só para lembrar. Tá, calma aí. Você acha que as pessoas mudaram de mentalidade depois da colonização? Quer dizer, depois da colonização? Ou elas continuaram com o preconceito de que, sei lá, negro tem que ser escravo e nós tem que roubar tudo deles? Boa. E aí? O que vocês acham? Eu acho que depende muito das pessoas. Porque tem pessoas que, tipo, mudaram bastante a mentalidade e tem outras que não. Varia bastante de pessoa em pessoa. Vocês viram as manifestações nos Estados Unidos? Sim. É muito disso que está falando aqui também, né? Então. Eu tô achando uma injustiça isso aí, mano. Nossa, sacanagem. Eu tenho uma amiga de lá, ela chama Quintina, tem até no Facebook. Ela mora em Chicago. Você sabe o que estava acontecendo lá? Por quê? Algumas pessoas, né, negras, colocaram máscara, por exemplo, para ir no mercado, para buscar alguma coisa e voltar. Você acredita que um grupo de brancos foi lá e arrancou a máscara da pessoa? Nossa, mano. É louco, dá vontade de bater, mano. Se eu tivesse morando lá, filho, eu ia chegar na voadora se eu visse isso. Tô nem aí, mano. Nossa. Entendeu? Então, assim, ainda existe, né, o racismo, o preconceito, ainda existe. Muita pessoa ainda tem, e a gente tem que combater isso, né? E isso veio da onde, esse racismo? Veio do capitalismo, porque o capitalismo tem uma noção
de que você precisa explorar o outro para obter lucro. Daí a escravidão explorou as pessoas, né? E também um corte de classe, né? Um corte de classe e um corte de raça. Né? Então, é complicada a situação. Mas a gente sempre tem que lutar por uma sociedade mais igualitária. E é isso por isso que a gente tem que ter um pouco de senso crítico para no futuro termos uma sociedade mais igualitária do que é hoje. Ainda não temos a igualdade ideal? Não temos. Mas podemos pensar que antigamente era muito pior do que hoje. Então, a gente tem que... lei, né? Antigamente não. Exato. Então, a gente sempre tem que lutar por uma sociedade mais igualitária. Tudo bem, meus queridos? Gostaram do texto? Sim, professor, vou ter que lavar a louça aqui. Falou. Então, eu também tenho que ir. Tchau, Guilherme. Na próxima aula é do sexto Sério, ano. minha mãe tá quase me batendo aqui. Para, mãe. Não, tchau. Tchau, professor. Mentira, Tchau professor. pra vocês. Bom final de semana. E até semana que vem. Tá? É, Tchau, tchau. Deixa eu escutar.